Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Hoje nós vamos ver uma videoaula de geometria do 7º ano. Nós vamos falar sobre ângulos congruentes, retas perpendiculares e retas oblíquas. Aqui estão os conteúdos que eu preciso saber. Hoje nós vamos falar sobre retas e nós vamos falar sobre ângulos. Os vídeos vão estar na descrição desta aula. Então primeiro nós vamos falar sobre o que são ângulos congruentes. Dois ou mais ângulos são congruentes quando eles têm a mesma medida. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ângulo AOB e tenho o ângulo CFD. Lembrando que na notação de ângulo, a letra do vértice, que representa o ponto do vértice, ele está no meio e com um circunflexo em cima. Então, aqui nós temos que a medida desses dois ângulos são iguais. Então, os dois ângulos AOB e CFD são congruentes. E da mesma forma, eu posso dizer que se eu tenho dois ângulos congruentes, o AOB e o CFD, então a medida deles vai ser a mesma. Então, ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Vamos falar agora sobre as retas concorrentes. Duas retas concorrentes formam quatro ângulos com um vértice no ponto comum, que é aquele ponto de encontro, e sem semirreta interna. Por exemplo, aqui eu tenho esses quatro ângulos que eu estou considerando. O AOB, o BOD, então este ângulo aqui, o DOC, então este ângulo aqui, e o ângulo COA, que é este ângulo aqui. Então, quando nós temos duas retas concorrentes, ou seja, que se encontram em um ponto, elas vão formar então quatro ângulos com um vértice no ponto comum e sem semirreta interna. Por exemplo, nesse ângulo COA, eu não tenho nenhuma semirreta aqui desenhada que saia do ponto O. Com base nessas duas informações sobre ângulos congruentes e retas concorrentes, nós vamos poder falar a respeito do que são retas perpendiculares. As retas perpendiculares é um caso especial das retas concorrentes. Elas vão se encontrar em um ponto, elas vão ter um ponto em comum. Então, quando é que nós vamos ter retas perpendiculares? Se os quatro ângulos formados pelas duas retas concorrentes forem congruentes, então se esses quatro ângulos aqui forem congruentes, ou seja, tiverem a mesma medida, então todos esses ângulos vão ser ângulos retos. Porque a volta inteira, lembra do ângulo de uma volta inteira que a gente falou lá na videoaula sobre ângulos? Tem 360 graus. A medida do ângulo de uma volta inteira é de 360 graus. Se os quatro ângulos são congruentes, então quer dizer que as medidas desses quatro ângulos são iguais. Se eu dividir 360 por 4, eu vou ter 90. Então, esse ângulo vai ser um ângulo de 90, este ângulo vai ser um ângulo de 90, este de 90 e este de 90. Então, todos os ângulos vão ser ângulos retos. Então, nesse caso, as duas retas R, que é esta reta que eu desenhei vertical aqui, e S, que é a reta que eu desenhei horizontal, vão ser retas perpendiculares. E a gente tem uma representação para isto. A gente utiliza esse símbolo. E aí a gente diz que a reta R é perpendicular à reta S, ou que as retas R e S são perpendiculares. E quando nós temos retas oblíquas? É no caso que nós temos de retas concorrentes que não são perpendiculares, ou seja, que os quatro ângulos não são congruentes. Aqui é fácil notar, né, que este ângulo AOC tem uma abertura maior que, por exemplo, o ângulo COD. Então, aqui, nesse caso, as retas concorrentes, elas vão ser retas oblíquas. Então, duas retas concorrentes são oblíquas quando não são perpendiculares, quando não formarem ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então,
nós temos aqui que essas duas retas concorrentes, elas são oblíquas. Na videoaula sobre retas, que é uma videoaula do 6º ano, nós falamos sobre as retas paralelas, que é o caso quando não se tem um ponto em comum, um ponto de encontro entre as duas retas. Tá? Então vocês deem uma olhada nesse vídeo, que vocês vão ver lá sobre as retas paralelas, que é o outro caso de posição entre duas retas que nós temos. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Esta videoaula é uma videoaula curta. Na próxima videoaula do 7º ano de geometria, nós vamos falar sobre ângulos adjacentes, ângulos complementares e ângulos suplementares. Lembrando que, se houver a possibilidade de um segundo vídeo durante a semana, vai ser sobre conteúdo de 8º ano. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.